Então, meu querido, voltando à história, aí o Senhor mandou enviar 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta, né, ele falou através de João, em visão, né, levou João até o certo lugar e falou a João e disse que o João escrevesse cartas às 7 igrejas. A primeira carta ele escreveu à igreja de Éfeso. Amém? Éfeso, ela foi uma grande cidade daquela época. Uma cidade que ela tinha em torno de 400 mil pessoas. A cidade era famosa. Uma das 7 maravilhas do mundo está em Éfeso, né? 7 maravilhas do mundo antigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, né, o Evangelho pode ter sido escrito em Éfeso, né? Porque tem uma passagem na Bíblia onde Paulo estava em Éfeso. A cidade também ela foi um local de vários conselhos cristãos do século V. A cidade ela foi destruída em 263. Ela depois foi destruída, tá entendendo, novamente. Ela foi reconstruída. Ela foi destruída novamente pelo terremoto em 1614. Até hoje, perdão, as ruínas de Éfeso é uma atração turística internacional. Aleluias. Éfeso, meu querido, é uma cidade grega. Tá entendendo? Ela está ali na área da Turquia. Aleluia. E também teve uma época, né? Éfeso, ela tinha um grande templo de Artemis, que foi construído por volta de 550 a.C. E tinha muitos outros edifícios. Se você pegar no Google e pesquisar Éfeso, era uma cidade muito linda, uma cidade antiga muito linda. E uma das cartas foi escrita para essa cidade. Ela tinha o maior teatro. Ela era a maior cidade da época. Ela tinha um teatro onde tinha capacidade para 25 mil pessoas. A estimativa da população dela era de 400 mil a 500 mil habitantes. Era a quinta mais populosa cidade do Império.
Amém? Então, meu querido, eu vou ler aqui a primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quem é este anjo? Este anjo, meu querido, pode ser o pastor da igreja. Este anjo pode ser o padre, que é o responsável da igreja, né, do templo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Amém? Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. E não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém? Versículo 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? O Senhor mandou uma carta, Deus mandou uma carta para a igreja de Éfeso. E o Senhor falou tudo que agradava a Deus, que aquela igreja, né? Aquela pessoa ou aquele ministério ou aquela pessoa, lembra que essa carta também é dirigida a cada um de nós, porque nós somos a igreja de Cristo na terra, nos dias de hoje. E o Senhor falou sobre o que ele agradava da igreja de Éfeso. Mas no versículo 4 ele disse, né? Ele disse no 2, né? Eu sei as tuas obras, eu conheço, né, o teu trabalho, sei que você é paciente, sei que você não pode sofrer os maus quando você está passando luta, dificuldade, peleja. Você não sabe sofrer, não podes, tá entendendo? Mas o Senhor disse, né? E que você também, né? Coloca à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Por quê, meu querido? Meu querido, os apóstolos, eles têm que ter o dom de curar. Se fosse verdade que nós tínhamos muitos apóstolos aqui na terra, então teria que haver muitas curas na vida das pessoas enfermas, nos hospitais. Então eu particularmente, eu não acredito que existem muitos apóstolos. Tá entendendo? São contados num dedo. Olha, falando um aqui que me vem à minha mente, que eu vejo o mover de Deus, que eu vejo que é um apóstolo de verdade, como diz a palavra do Senhor, para a honra e a glória de Deus, o apóstolo Valdemiro Santiago. Eu já ouvi muitos apóstolos na TV. Sempre a gente vê alguns que se apresentam como apóstolo. Mas os sinais não seguem essas pessoas como é para ser, como diz a palavra de Deus. Por quê? Então, os que são verdadeiramente apóstolos, sinais vai seguir eles. E um dos sinais do apóstolo é que eles têm o dom de curar, o dom de profetizar, e as pessoas são curadas, as pessoas são abençoadas. Que eles profetizam e tem sim diferença na vida das pessoas. Se você analisar os apóstolos do Novo Testamento,
Aqueles que seguiam a Jesus Cristo, tá entendendo? Eu vou falar do apóstolo Paulo, tá entendendo? Dos outros discípulos que se tornaram apóstolos, eles, quando falavam, era cumprido o que eles falavam. Eles tinham realmente o ministério apostólico dado por Deus, meu querido. Eu acho que existe sim pessoas que são ungidas, mas que Deus não ungiu, foi o homem que ungiu. E a gente deve analisar, a pessoa tinha que ter consciência. Senhor, se eu estou recebendo a unção do homem de apóstolo, pois confirme essa unção, Senhor. Se o Senhor me dá esta unção para a minha vida, mas como é que a pessoa olha para a vida dela e vê que ela não tem unção de apóstolo e continua usando um título que o homem deu? Meu querido, os títulos são só para nos diferenciar. Os nossos títulos não são motivos de honra, de soberba, de arrogância, não. Nós somos todos iguais diante do Senhor. Agora, a nossa vida espiritual, ela vai ter uma medida. Tá entendendo? Onde uns, porque buscam mais, vão estar mais cheios da presença do Senhor, mais cheios de Deus, mais cheios do Espírito Santo do Senhor. Onde eles vão ser mais ensinados, vão aprender mais. E outros que não buscam não vão sair do lugar. Essa é a diferença. Tá entendendo? Mas a nossa honra tem que estar no Senhor. É o Senhor que vai olhar para a nossa vida e nos honrar. Tá entendendo? Tem pessoas aqui na terra usando títulos que não são deles, que não são delegados por Deus para a vida deles. Pessoas preocupadas de títulos. Pessoas que estão no altar usando títulos, mas usando capa, máscara também, meu querido. Tá entendendo? Isso é sério. Se o Senhor te deu uma unção e você recebeu um título também vindo da parte do Senhor, honre. Esse título não é para fazer você soberbo, arrogante, prepotente e se achar melhor do que os outros, não. Lembra que o Senhor disse que o maior no céu, ele se tornará o menor, meu querido. Mas isso não é aqui na terra nos dias de hoje. Muitos, está entendendo, se tornam arrogantes, soberbos. E Deus olha para a vida deles e a vida deles está no lixo e eles só usam uma capa de um título. Porque a Deus ninguém engana, meu querido, e não engana a nenhum homem de Deus, nem uma mulher de Deus. Quando você bater com a mulher de Deus e bater com o homem de Deus de verdade, sua máscara tem que cair, ela não fica. Amém? Por isso que nós temos que procurar ter uma vida de verdade na presença do Senhor, porque é o Senhor que testifica de nós, é o Senhor que nos dá respaldo, é o Senhor, tá entendendo? Que vai dizer, esta é meu filho, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, esta é minha filha amada, a quem eu me comprazo. Aqui não é um filho falso, uma filha falsa, não. Falsificada, não, que usa máscara, que usa capa, não, de fingimento, não. Meu querido, a nossa vida é para o Senhor, lembra disso e não esquece, é para o Senhor. Primeiro é para o Senhor. Depois nós temos que procurar ter a nossa vida no altar para os homens também, porque os homens acabam, de uma certa forma, nos seguindo, se espelhando em nós. Amém? Então, meu querido, a igreja de Éfeso, o Senhor olhou e viu as coisas boas que tinha sobre ela e reconheceu, porque temos que reconhecer, tá entendendo? Quando o Senhor está no lugar, está na vida de uma pessoa, por mais que a gente não goste, temos que reconhecer sim. Mas no versículo 4, o Senhor disse, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Éfeso era uma igreja que procurava agradar o Senhor.
mas ela não estava sendo mais uma igreja generosa. Ela não tinha caridade, ela não exercia caridade. Sabe aquelas pessoas mesquinhas, egoístas, que quer toda a riqueza que Deus deu só para ela, só para a casa dela, para os dela, para a família dela? Pois, meu querido, esse tipo de gente não se agrada, Deus não se agrada. Deus deixa bem claro na palavra dele que ele, quando nos dá riquezas e honra, é para que a gente possa, através dos bens que o Senhor nos dá, abençoar outras vidas. Voltando para o Novo Testamento, Jesus nos ensina que aquele que tiver 2 capas, ele dê uma. Aquele que tiver 2 pão, ele dê um para o seu próximo. Que tiver 2 vestes, 2 calçados. O Senhor não manda tu tirar, tá entendendo, a tua veste e ficar nu, não. Mas ele diz, se você tiver 2, você doe uma para aquele que necessita. Meu querido, todos nós passamos dificuldades na terra. Quem estiver na terra vai passar dificuldade. Então, quando a gente passa dificuldade, nós temos que aprender. O Senhor nos abençoa para abençoar outras vidas também. Mas tem pessoas que são abençoadas por Deus e guardam, fecham o punho, tá entendendo? Com suas riquezas, tá entendendo? Fecha o punho com suas riquezas só para si mesmo. E vivem luxando, tem uma mesa farta e não se importa muitas vezes, está entendendo, com o próximo dela que pede uma ajuda a ela. Ou uma pessoa necessitada na rua, ou uma família necessitada, ou uma família que está passando dificuldades e você sabe, pode ajudar e não ajuda. Era isso que Deus tinha contra Éfeso. Que ele tinha, tá entendendo, deixado a primeira caridade. Que no início ele era caridoso. Que no início ele era bondoso, amoroso, generoso. Tá entendendo? Aí no versículo 5 ele diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Meu querido, o castiçal representa o Espírito Santo de Deus. O castiçal representa o candelabro. Tá entendendo? Representa luz. Representa o Espírito de Deus. Amém? Também pode-se falar menorá, castiçal ou menorá. Tá entendendo? Hoje ele é um símbolo do Estado de Israel. Mas houve a primeira menorá que foi feita quando o povo estava no deserto, para o primeiro templo que o Senhor pediu. Amém? E a menorá, meu querido, ela tinha 7 braços, né? Ou castiçal. Ela representa os 7 Espíritos de Deus. Um é o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. São os 7 Espíritos. Quando o Senhor diz aqui no versículo 5, né? Brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O castiçal é os 7 Espíritos. Amém? Esses 7 Espíritos, quando a pessoa recebe a unção de Deus para fazer a obra do Senhor, ou recebe a vida de Cristo na vida dela, o Senhor
ela recebe os 7 espíritos. Ela recebe o castiçal de forma espiritual. Amém? Que são os 7 espíritos de Deus, meu querido. Amém? Em Isaías 11:2 diz: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Meu querido, é muito importante a presença do Senhor na nossa vida, porque sem Deus a gente não consegue fazer nada. Sem Deus a gente não consegue sair do canto, não consegue transformar ao nosso redor. Amém? Porque é o Senhor que nos capacita. É o Senhor, tá entendendo, que nos ensina. Tá entendendo? Ele coloca sobre nós o Espírito dele, que é o Espírito Santo. Ele nos dá a sabedoria, nos dá entendimento, Espírito de conselho. Ele nos ensina a aconselhar as pessoas quando ele nos envia as pessoas até nós. Ele nos dá o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, nos ensina. O que é o Espírito de fortaleza? Nos dias maus, nos dias de batalhas, de tribulações, o Senhor nos faz ser forte. Esse é o Espírito de fortaleza. Nos faz ser forte, nos faz, tá entendendo, perseverar, tá entendendo? Ele nos dá o Espírito de conhecimento, nos ensina a palavra dele. E ele também nos dá, meu querido, o Espírito de temor do Senhor. Amém? O que é o Espírito de temor do Senhor? O Espírito de temor do Senhor é aquele que reconhece a palavra de Deus na vida dele e teme a palavra de Deus, teme a Deus. Temer aqui não é medo, é amor. Temor é amor. Eu amo tanto a Deus e por isso eu desejo agradá-lo. Eu desejo obedecer a ele. Eu desejo ser uma filha fiel a ele. Quando o filho ama muito ao pai, o filho vai querer obedecer. Ele vai querer deixar esse pai feliz com ele, contente com ele. A palavra de Deus diz que aqueles que o amam obedecem à palavra dele. Amém? E isso também é para pais e filhos. Amém? Quando o filho ama o pai, ele tem o coração inclinado a obedecer sim ao pai. Ele procura agradar este pai, ele procura fazer este pai feliz. Amém? Então, meu querido, o Senhor mandou o recado para a igreja de Éfeso. E no versículo 8, 6, o Senhor diz: tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Amém? Os nicolaítas eram uma heresia cristã, cujos aderentes são chamados de nicolaítas. Tá entendendo? Eles eram lembrados pela posição em relação ao casamento. Tá entendendo? Eles eram os autores e defendiam a poligamia. E Deus odiava a poligamia. Então, Deus disse que Éfeso não gostava, aborrecia o comportamento dos nicolaítas. E Deus também aborrecia. Deus deixou bem claro a Éfeso sobre isso. Amém? E Deus não se agradava do comportamento dos nicolaítas. Porque Deus, ele aceita o casamento de um homem e de uma mulher somente. O que passar disso é ação maligna. Não vem da parte de Deus. Deus, ele fez o sim e o não. Tá entendendo? O dia e a noite.
o sol e a luz e as trevas. Deus fez o homem e fez a mulher. Deus não fez coluna do meio. O que passar do que Deus fez, meu querido, é demônio. É ação do diabo, sim. A Bíblia deixa bem claro. Pode o homem questionar, pode o homem querer reclamar, mas ele tem que reclamar com Deus, não com as pessoas que ensinam a palavra de Deus. A Bíblia, ela não pode ser modificada. Ela não pode. Esses dias o Senhor tem me usado para bater nessa tecla. Eu não posso chegar aqui e mentir para agradar meia dúzia de pessoas que vivem neste pecado. Tá entendendo? Nós podemos escolher viver no pecado, mas nós não podemos, tá entendendo? Obrigar a Deus a aceitar o nosso pecado. E nem colocar mordaça na boca de Deus. Lembra que o céu, a terra e o mar é tudo obra de Deus. O ser humano é obra de Deus. Nós não podemos dizer a Deus o que é certo. O Senhor é que estabelece o que é certo. E Ele tem as regras dele. Amém? Nós não podemos nos levantar contra a palavra do Senhor, meu querido. E aquele que se acovardar de ensinar o que está na Bíblia Sagrada, tá entendendo? Ele precisa voltar para o banco. Porque se ele tiver o Espírito de Deus, ele não vai, tá entendendo? Deixar de ensinar o que está escrito na palavra de Deus. Não estou aqui para julgar ninguém. É o Senhor que julga. Mas eu tenho que ensinar sim o que diz a palavra do Senhor. Amém? Então o Senhor tinha contra a Éfeso algumas coisas. Mas também tinha outras que o Senhor se agradava que a igreja de Éfeso fazia. E a igreja de Éfeso era contra as pessoas que eram os nicolaítas, que representavam o povo de nicolaítas naquela época. Recente a gente viu um caso aí, de uma história de um cantor aí, que eu vi ele algumas vezes na TV. Ele morreu no pecado dos nicolaítas. Ele vivia na poligamia, onde ele tinha várias mulheres. Mulheres, perdão. Ele tinha várias mulheres. Meu querido, isso é cada pessoa. Você pode viver e fazer o que você quer, você é livre. Mas vai chegar um momento que o Senhor vai puxar a tua corda e você vai ter que prestar conta dele dos seus atos. Assim como chegou o dia que o Senhor mandou a cartinha dele para a igreja de Éfeso, para as 7 igrejas na terra, vai chegar o dia que nós também vamos receber a nossa cartinha. Tá entendendo? Onde o Senhor vai chamar a gente para prestar conta. Onde o Senhor vai mandar a cartinha, porque essa cartinha, meu querido, ela é um aviso. Ela ainda não é a condenação não, viu? Ela só é um aviso, é um lembrete do Senhor mandando te avisar, tá entendendo? As tuas obras tá aqui do bem e é aprovada, mas eu tenho algumas coisinhas contra ti, tá entendendo? Se arrepende, tá entendendo? E reconhece que errou e se arrepende, porque senão eu vou tirar de ti o Espírito de Deus. Eu vou tirar de ti o teu castiçal, o castiçal que eu coloquei nas tuas mãos. Amém? Essa passagem aqui, ela é para pastor, ela é para missionário, ela é para obreiro, ela é para qualquer pessoa que faz a obra do Senhor, ela é para qualquer ser humano que está na igreja. Essa palavra, meu querido, ela não é para o ímpio que está fora pecando, não. Se você não é cristão, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a obra de Deus, não tem compromisso com a palavra de Deus, essa mensagem da cruz não é para você. A mensagem só é para você, esse recado só é para você no momento que você busca a Cristo e procura viver na presença de Deus. Amém? Quando você vive aí no mundão, é um ímpio, tá entendendo? Não se apega a Deus, não se apega à palavra de Deus, já é um rebelde desviado do caminho do Senhor. Meu querido, você tem que se arrepender e vir para dentro do projeto do Senhor. Você está fora da arca de Deus.
Tá entendendo? E quando você está dentro da arca de Deus, mesmo dentro da arca de Deus, existiam essas pessoas que faziam coisas que ainda não agradavam o Senhor. Tá entendendo? Então o Senhor disse para essas pessoas, mandou as 7 cartas. Teve aquela pessoa, aquela igreja, que ela fazia tudo que agradava a Deus, meu querido. Nós ainda vamos chegar lá. Tá entendendo? É a última igreja. A última carta que o anjo de Deus foi enviado para entregar à última igreja, ela foi uma igreja que aos olhos do Senhor, ela procurava sim viver na presença do Senhor sem máscara, sem capa. Amém? Se você quer ser um filho de Deus, aceite a Cristo na sua vida e entre para a arca de Deus. E no momento que você entrar para a arca de Deus, meu querido, você vai fazer parte desse projeto de Deus. Tá entendendo? Então, você, fazendo parte do projeto de Deus, o Senhor vai te levar para o céu. O Senhor mandou uma carta de aviso. Aviso. Lembra que anteriormente eu dei uma mensagem sobre Ezequias, onde o Senhor mandou o rei Ezequias ordenar a casa dele? Porque ele ia morrer, e se ele morresse no pecado, ele ia para o inferno. Mesmo que durante 29 anos da vida dele, ele tinha servido a Deus com amor, com retidão, mas no final ele já tinha pecado com o pecado da soberba, diz a Bíblia. Ouça lá o vídeo sobre o rei Ezequias. Vê o que o Senhor fala ali naquele vídeo, através da minha vida. E tudo que eu falo aqui, eu não anoto nada. Se o Senhor me dirigir, eu falo. Se o Senhor não dirigir, eu não falo nada. Pode ser simples as mensagens, mas que sejam simples, que elas sejam ministradas por Deus, através da minha vida para você, que ela possa te auxiliar, você meditar qual é o teu caminho, qual é a direção que você quer para a sua vida. Se você quer estar no projeto de Deus, dentro do propósito do Senhor para a sua vida, meu querido, entra para a arca. A hora de entrar para a arca de Deus é agora. Não é amanhã, não. Amanhã pode ser tarde, meu querido. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai nos chamar, não. Que o Senhor dê para cada um de nós saúde e longos anos de vida. O Senhor mandou a carta para ti. A carta está endereçada no teu nome. O Senhor conhece o teu endereço, a tua casa, o teu CPF. Ele conhece todas as circunstâncias da tua vida. Mas o Senhor está dizendo para ti hoje o que é que tu tem que mudar na tua vida, o que é que tu tem que melhorar na tua vida. Amém? Melhora, se arrepende antes que o Senhor tire o castiçal da tua mão. Amém? Meu querido, no versículo 7 ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Meu querido, aquele que vencer, aquele que obedecer, nós não vamos fazer 100% perfeito. Isso eu te aviso, eu não sou perfeita não. Nem ninguém é, nós só estamos procurando estar na presença do Senhor. Eu tenho que procurar fazer minha parte, me separar para agradar o Senhor. Procurar meditar na palavra dele dia e noite, como ele nos ensina. Procurar obedecer, procurar viver sem máscara, sem capa, tá entendendo? Fingindo que eu sou uma crente e eu não sou, de verdade, na presença do Senhor. Meu querido, nada como a gente ter respaldo, nada como chegar aqui e falar esta palavra e o Senhor poder falar, tá entendendo? E eu não estar me sentindo envergonhada porque não vou estar com a minha vida no altar na presença do Senhor. Nós temos que sim procurar fazer a nossa parte. E a parte que a gente não consegue fazer 100%, aí o Senhor vai nos ajudar através do nome de Jesus Cristo. Amém? Mas não vá pensar que você vai ficar no seu pecado e vai morrer no seu pecado e vai para o céu, não. Isso é uma mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Quem te ensinar isso, essa pessoa não é usada por Deus. Não é usada por Deus. Uma pessoa que chegar no teu pecado e derramar, tá entendendo? A água bentazinha.
e dizer, não, tadinho, tadinho, peca meu bichinho, Deus te perdoa, Deus perdoa não, viu? Deus só te perdoa se você se arrepender, reconhecer o seu pecado e se arrepender. Amém? Lembra que o Senhor disse aqui no versículo 5 para a igreja de Éfeso, né? Ele disse, lembra de onde caíste, aonde começou o teu pecado, meu querido? Tu tem que lembrar onde começou esse pecado, como começou a praticar esse pecado. E se arrepender é dizer, não faz mais este pecado. Tá entendendo? E ele diz, e pratica as primeiras obras. Se você pecou, se arrependa e volta a praticar as primeiras obras. Volta para o caminho do Senhor e começar a desejar agradar o Senhor. Tá entendendo? Não vá pensar que você consegue ser perfeito da noite para o dia. Aí você, amanhã vai ser mais forte do que hoje, depois da manhã. Talvez daqui a um mês você não vai ter forças e vai cair no pecado. Mas aí, como você vai se arrepender de novo e vai buscar de novo a presença do Senhor, para Deus o que importa é você permanecer no caminho dele. Se você pecou, se arrependa e se firme de novo na presença do Senhor. Até que vai chegar um momento que esse pecado não vai mais te dominar. Amém? Glória a Deus por isso, amém? Então, meu querido, o Senhor diz, né? Se você quiser comer da árvore da vida, tá entendendo? Você vai ter que obedecer o que diz a palavra do Senhor. Os ensinamentos de Deus para cada um de nós, amém? Que o Senhor continue falando contigo, você medite nessas palavras. Meu querido, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que o Senhor derrame da infinita bênção sobre a vida dele, sobre a tua vida, perdão. Derrame da paz dele sobre a tua casa, sobre a tua vida. Cuide dos teus filhos. Que o Senhor ajude a você a criar os teus filhos, amém? Que você compartilhe o vídeo com o seu próximo, ajude a anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, amém? Fica na paz de Cristo, meu querido, e até a próxima, se Deus quiser, amém?